Bem-vindos, meus amores, à aula de hoje sobre can e could. Nós iremos estudar vários tipos de modais. E o que são os modais propriamente ditos? Os modais são palavrinhas que ajudam a complementar uma frase gramaticalmente e cada modal dá um sentido diferente. Então, aqui nós vamos começar estudando o can e o could, que são muito similares, mas nós vamos ver as diferenças deles. E nos outros slides nós vamos ver outros modais. Vamos nos atentar sempre para qual sentido cada modal vai dar para uma frase. A partir do momento que nós conseguimos entender o sentido que aquele modal traz, nós conseguimos ter uma ideia melhor do sentido da frase por completo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo ou sobre outras coisas, vocês podem colocar no grupo do Google Classroom, que assim que eu ver eu vou responder, ou vocês podem mandar para o novo e-mail que foi criado especialmente para a graduação. Então, aquele e-mail Maria Lopes 30 e tal, a gente esquece, deixa ele para lá e vai usar só o e-mail que já publiquei, vou colocar aqui no slide também, e aí vocês podem mandar dúvidas pelo e-mail ou pode colocar no Google Classroom que eu vou responder, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Então vamos lá. O grammar do modal verbs can e can't primeiro, que é a forma positiva, afirmativa, can, e uma forma negativa, can't. Nós usamos esse modal verb para representar alguma habilidade, algo que nós conseguimos fazer. Por exemplo, aqui nós temos a frase She can run very fast. Significa que ela consegue, ela sabe correr muito rápido. É uma habilidade que ela tem. Se eu uso can't, eu transformo essa frase numa negativa. Eu estou negando isso. She can't run very fast. Significa que ela não consegue correr muito rápido. E também tem a possibilidade de eu ter uma pergunta com o can. Can she run very fast? Nessa pergunta, eu quero saber se ela consegue, se ela tem essa habilidade de correr muito rápido. Então, a primeira coisa que o can ou can't, se for uma negativa, traz para a gente é a habilidade de fazer alguma coisa. Se você consegue ou se você não consegue fazer uma coisa. Se você consegue cozinhar, se você consegue correr rápido, se você consegue falar outro idioma, se você consegue fazer alguma coisa, se você tem a habilidade. E cuidado, não vamos confundir o can com o like. Quando eu digo like, eu digo que é uma coisa que eu gosto. Eu posso saber cantar ou não, mas se eu gosto, eu gosto. Agora, o can é algo que eu consigo fazer. Então, eu posso gostar de cantar, mas posso não saber cantar bem. Então, são coisas diferentes. Lembre-se sempre, o can demonstra a habilidade em fazer algo, ou can't, a não habilidade em fazer algo. Vamos continuar que o can tem outros tipos de significados também. Aqui nós podemos ver um esquema de quais outras possibilidades, quais outros significados, quais outras sensações pode ter o can. O can pode nos trazer a habilidade, como eu falei, pode nos trazer uma pergunta que é oferecendo alguma coisa, pode nos trazer um sentido de possibilidade, pode nos trazer um sentido de request, que seria um pedido, uma ordem, pode nos trazer algo que não é permitido, com o cannot, ou que é o can't, que a gente viu ainda agora, e pode nos trazer um sentido de permissão. Vamos ver o exemplo para cada um. Para habilidade, nós temos a seguinte frase: I can speak 4 languages. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho habilidade, que eu consigo, que eu sei falar 4 línguas. Observem bem que entre parênteses está escrito present, ou seja, no presente. Então, se é uma habilidade do passado que eu tinha e agora eu não tenho mais, eu não posso falar can. O can é apenas para uma habilidade que eu tenho agora.
Se eu desaprendi essa habilidade, eu não uso can. O can é para tempo presente, um tempo verbal no presente, algo agora que eu sei fazer. E também não posso usar o can para algo que eu vou aprender a fazer. Offer. Can I help you? Essa é muito comum de a gente ver em supermercado. Eu posso ajudar? Então, ali eu estou oferecendo alguma coisa. Neste caso, eu estou oferecendo a ajuda. Possibilidade. Também apenas no tempo presente. Uma possibilidade agora. Smoking can cause cancer. Fumar pode causar câncer. Então, é uma possibilidade. Eu estou usando can para expressar uma possibilidade. Request, como eu falei, é o ato de você requerer alguma coisa, pedir alguma coisa ou ordenar alguma coisa. Neste caso, nós temos o exemplo. Can you hand me the pen? Você pode me alcançar a caneta ou você pode me passar a caneta? De novo, eu estou fazendo uma request, eu estou pedindo, estou dando uma ordem a uma pessoa. O cannot é o can't, só que can't é a forma abreviada. Se nós fôssemos escrever can't na forma extensa, seria can not. E é uma coisa que é not allowed, que não é permitida. Por exemplo, you can't smoke here. Você não pode fumar aqui. Então, é uma coisa que não é permitida. E como não é permitida, nós temos que usar o can't. Porque se eu usar can, será permitido. Lembre-se sempre, apenas o can, positivo. Can't, algo negativo. E aí, por último, nós temos permission, uma permissão. E aí, quando a gente usa o can para permissões, para pedir permissão de algo, nós estamos usando uma estrutura bem informal. Can I use your book, please? Posso usar o seu livro, por favor? Essas estruturas informais a gente usa, por exemplo, em sala de aula, ou então com amigos, dentre familiares, pessoas com níveis informais em relação a gente. E aí, nesse caso, eu estou pedindo permissão para usar o livro de uma pessoa. Então, aqui nós temos ability, habilidade. O can pode demonstrar habilidade. O can pode demonstrar offer, que é ofertar alguma coisa, pode ser ajuda, pode ser outro tipo de coisa. O can pode ser possibility, ou seja, uma possibilidade. O can pode demonstrar request, que seja um pedido, uma ordem. O can também pode representar algo que não é permitido, not allowed, e nesse caso nós vamos usar o can't. E o can também pode transmitir o sentido de permissão, quando eu peço permissão para fazer algo, para tomar algo, para beber algo, enfim. Esta parte nós não iremos usar e às vezes nem ver tanto ela, mas é importante colocar pelo seguinte fato. Aqui nós temos, por exemplo, uma pergunta no quesito de habilidade. Por exemplo, can she ski? Aqui eu estou perguntando se ela sabe esquiar. Então, eu estou perguntando algo relacionado à habilidade. Outro exemplo é can Paul swim? Aqui também me refiro à habilidade. O Paul sabe nadar? Observem que dessa vez eu não usei um pronome. Eu usei o nome de uma pessoa, Paul. Posso usar o nome Mary, posso usar o nome Larissa, eu posso usar qualquer nome. E aí, por que essa tabela aqui tem uma certa importância? Ali na última coluna nós temos yes, she can, no, she can't, e assim com os outros. Para que serve aquilo? Aquilo nós dizemos que é yes or no questions, que são perguntas que nós vamos responder só sim ou não. Mas para a gente não ter que responder uma pergunta muito longa, as pessoas diminuem botando só o can ou só o can't.
Então, por exemplo, na pergunta Can Paul swim? O Paul sabe nadar? Se ele souber, eu falo Yes, he can. E aí eu resumo toda uma resposta dizendo sim, ele sabe, sim, ele consegue. Yes, he can. Notem que eu usei o he, porque o he significa ele. Caso ele não saiba, eu digo no, he can't, porque é uma negativa, eu estou negando algo. Mas por que é importante para a gente saber disso? Nós não vamos formar as frases na maioria das vezes. Mas pode ser que no texto que nós vamos ler tenha uma pergunta, se for um diálogo, e uma resposta curta dessas. E aí nós não vamos entender por quê. Então vejamos. Na pergunta Can Paul swim? Uma resposta completa seria Yes, Paul can swim. Seria uma frase completa. E para eu não ter que escrever essa frase completa, eu reduzo. Yes, he can. Então, nós já sabemos que quando nós virmos Yes, she can, Yes, I can, No, they can't, significa que o can e o can't está resumindo toda a resposta. Sim, ele sabe. Não, ele não sabe. Ao invés de eu ter que fazer uma resposta muito longa, eu reduzo ela. Aqui nós temos um esquema onde nós vamos poder ver um pouco melhor como que fica uma frase afirmativa, uma frase negativa que está negando algo e uma pergunta. Na afirmativa vai ser sempre o pronome pessoal, I, you, he, she, it, we, you, they. Pode ser também nomes, Paul, Mary, John and Maria. Pode ser 2 nomes, pode ser 4 nomes, pode ser só um nome. Não tem problema. You can. Logo após o nome. Então, não vai ter nada separando eles. É you can, é um ao lado do outro. Numa frase negativa, que tem um sentido negando alguma coisa, logo após o can vai ter o not. Isso se for numa forma extensa, que acontece mais em casos de textos formais. Em textos informais, vai ser muito mais comum a gente achar o can't logo depois do pronome, logo depois da pessoa. Então, sempre vai ser she can't, you can't, they can't. Não terá nada separando. E na pergunta, ao invés do can vir logo depois da pessoa, ele vem bem atrás da pessoa. Vem primeiro can e depois a pessoa, nada separando eles. Observem bem que nós não usamos o verbo to be, am, is e are. Eles não são usados junto com o can, tá certo? Em seu caderno, tente escrever algumas frases usando a tabela anterior. Por exemplo, I can roller skate. Ali no quadrinho tem uma menininha patinando no patins, se chama roller skate. Então, eu usei a pessoa eu, I, usei o can, que demonstra habilidade, então significa que eu sei, que eu consigo fazer isso, e roller skate, que é a atividade que eu consigo fazer. Então, eu montei a frase I can roller skate. Eu consigo, eu sei andar de patins ou patinar. Tente fazer outras habilidades. Atenção! No segundo quadro, nós temos futebol, voleibol, basquetebol, tênis e no meio nós temos o verbo play. Por quê? Para jogos, nós precisamos usar o verbo play antes. Para jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, jogar tênis. Então, para o segundo quadro, nós vamos escrever play football, play volleyball, play basketball, play tênis. Tente fazer pelo menos 5 frases usando todas essas palavras, as pessoas, o can ou o can't, se você não consegue, se você não tem uma dessas habilidades.
Uma opção é escrever as suas frases lá no grupo do Google Classroom. Assim eu vou poder ver as frases que você fez, vou poder corrigir se for necessário, dar dicas ou um outro vocabulário que você possa usar, tá bom? Lembrando que essa atividade que eu estou recomendando é para prática, não é necessário entrega. Vocês vão praticar. E eu garanto que quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ser de perceber como usar, qual o significado que o can traz pra gente. Sabendo da tabela que a gente viu há alguns segundos atrás, em que nós podemos ver as frases afirmativas, as frases que são negativas e como se fazer uma pergunta, vamos tentar colocar as frases que estão aqui embaixo na negativa e na interrogativa. Assim, nós vamos conseguir praticar e diferenciar quando uma frase está afirmando algo, ou seja, afirmando que eu possuo aquela habilidade, quando uma frase está negando algo, ou seja, está negando que possui aquela habilidade, que não tem aquela habilidade, ou quando é uma pergunta em que você quer saber se aquela pessoa tem ou não aquela habilidade. Então, nós vamos pegar e transformar essas frases numa frase negativa e numa pergunta. Aqui nós temos o exemplo. A frase é I can cook. Então, sabendo que cook significa cozinhar, me diga qual será o sentido, qual será a ideia da frase I can cook. Exatamente. Eu consigo cozinhar. Eu tenho a habilidade de cozinhar. Se eu fosse dizer que eu não tenho a habilidade de cozinhar, eu diria I can't cook. Então, can't me traz um sentido negativo, de que eu não sei fazer aquilo. E se fosse uma pergunta, can I cook? Eu quero saber se eu sei cozinhar. É uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta. Nas frases abaixo, em negrito, nós temos o verbo write, que tem o S por causa da conjugação do she, write, que significa escrever, work, que significa trabalhar, have a meeting, que é uma expressão para ter uma reunião, e também nós temos o verbo talk, que significa conversar ou falar, e write novamente, sem conjugação, que significa escrever. Então, vamos lá, vocês também podem colocar as respostas dessa atividade lá no grupo do Google Classroom, assim eu vou poder verificar se vocês acertaram, como que ficaria melhor, tá certo? Lembrando, não é uma atividade que vale nota, não é necessário entregar, é para praticar em casa, ok? Agora nós vamos ver o nosso segundo modal desta aula, could. O could é muito parecido com can. A principal, a maior diferença é que o can é usado para falar de algo no presente, algo que está acontecendo agora, e o could para o passado. Vamos lá, aqui nós temos o mesmo esquema que nós temos para o can, mas agora para o could. O could também traz o sentido de habilidade, de você saber fazer alguma coisa, mas no passado. Então, é algo que você sabia fazer, que você conseguia fazer. Aqui, como exemplo, nós temos I could play a guitar when I was a child. Então, eu conseguia tocar violão quando eu era mais novo, quando eu era uma criança. Agora eu não consigo mais. Suggestion. O could pode ser usado para dar uma sugestão. Então, por exemplo, I could help you with English. Eu posso ajudar você, eu poderia ajudar você com o inglês. Então, could também traz um sentido de sugestão, para dar sugestão a algo. Possibility também tem o significado de possibility, mas no passado. A lot of crimes could be prevented. Então, muitos crimes poderiam ser prevenidos. No passado, é uma possibilidade.
Request, também posso fazer pedidos, também posso dar ordens com o could, só que quando eu uso could fica mais formal. Could you lend me this book? Você pode me emprestar esse livro? De novo, um pedido, uma ordem, só que de um jeito mais formal. Também posso pedir permissão e também vai ficar mais formal. Could we go home now? Podemos ir para casa agora? É um pedido formal, um pedido de permissão mais formal. E aí nós temos também uma condition, uma condição. I could visit many places if I had more money. Mas uma dica, toda vez que for condição, o could virá e logo depois o if. Ou então o if virá primeiro e logo depois o could. Para ser uma condição, precisa obrigatoriamente do if, certo? Então, recapitulando, o could pode expressar habilidades que eu tinha, coisas que eu conseguia fazer, pode expressar possibilidade, alguma possibilidade que havia no passado que não há mais agora, pode expressar uma pergunta de permissão, pedindo permissão para alguma coisa, e quando eu faço isso, eu estou sendo formal. Pode expressar um pedido, uma ordem, e quando eu faço isso usando could, eu estou sendo formal. Pode expressar uma sugestão para algo e pode expressar uma condição para algo. Lembrando que quando expressar condição, deverá ter uma frase com if logo depois ou antes da frase com could. As duas sempre estarão juntinhas. Da mesma forma que quando nós falamos de uma frase afirmativa, eu tenho can. Quando falamos uma frase negativa negando algo, nós temos o can't. E quando falamos em uma pergunta, o can aparece na frente, exatamente da mesma forma vai ser o could. Então, quando nós falarmos de algo afirmativo, afirmando algo, nós iremos usar o could. Quando nós iremos negar algo, couldn't, que é a junção de could e not, mas no lugar do O, nós colocamos o apóstrofo e juntamos as palavras. E quando nós fizermos uma pergunta, nós iremos colocar o could logo no início e logo depois a pessoa, I, you, he, she, ou o nome de alguém, Paul, Mary, John. Vamos ver aqui uma comparação do can e do could. O can no presente ou até mesmo num futuro próximo, mas não é o nosso foco agora, ele expressa a habilidade. I can speak Chinese fluently. Eu consigo falar chinês fluentemente. É uma habilidade que eu tenho hoje. Agora, o could. I could run 10 miles when I was young. Então, era uma habilidade que eu tinha e hoje eu não tenho mais, de correr 10 milhas quando eu era jovem. Não tenho mais essa habilidade. O can, informal. Can you take me to the Victoria Station? Você pode me levar para a Estação Vitória? Um pedido informal que eu posso fazer ao meu irmão, que eu posso fazer à minha mãe, ao meu pai, a uma pessoa de um jeito informal. Se eu quiser fazer um pedido de um jeito mais formal, mais educado, eu uso o could. Could you lock the door when you leave? Você pode trancar a porta quando sair? Teacher, e se eu quisesse, ao invés do can, usar o could e falar Could you take me to the Victoria Station? Pode? Claro, pode sem problema nenhum. Você só estará sendo mais educado. Mas não tem problema nenhum, o sentido não vai mudar, você está pedindo algo. Nós também temos uma outra forma informal de fazer pedidos. Can I borrow your car tomorrow? Ali eu estou pedindo informalmente para emprestar o carro. Um jeito formal é trocar o can
pelo could. Outro exemplo ao lado. Could I choose my own doctor? Eu posso escolher o meu próprio doutor? É um pedido formal. Posso trocar por can? Pode, você só estará sendo menos formal. E aqui, por último, nós temos You can take a holiday tomorrow if you want. Então, aqui é um presente futuro. Imagine que seu chefe está falando que amanhã você pode tirar um dia de folga. Então, aqui ele está falando que você tem a possibilidade, ele está te permitindo alguma coisa. Agora nós temos o could. When I first started this job, we could take holiday when we wanted. Então, aqui é algo no passado. O could está fazendo uma possibilidade no passado. Antes era permitido, agora não é mais. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. E para isso nós teremos uma atividade para praticar, completando com can, can't, could, couldn't. Lembre sempre das expressões, dos sentidos que o can, o can't, o could e o couldn't trazem. Pode ser de habilidade em fazer algo, de permissão, de pedidos, de sugestões. Então, vamos ver onde o can, o can't podem ser inseridos. Lembrando que o can ou vem logo depois da pessoa, se for uma frase afirmativa, ou vem antes da pessoa, se for uma pergunta, iniciando a frase. O can't nós usamos toda vez que nós vamos negar alguma coisa. O could também usamos logo após uma pessoa, se nós estamos dando sentido no passado, ou nós podemos usar antes da pessoa, se nós queremos fazer uma pergunta referente ao passado. Por exemplo, could you, could she, e etc. O couldn't nós usamos logo depois da pessoa para negar novamente algo. Então, vocês podem responder no seu caderno, podem colocar as respostas no grupo do Google Classroom ou me mandar por e-mail. Lembrando, esta atividade é para prática, ela não é avaliativa. Então, você irá praticar o conteúdo que nós estamos estudando por meio desta atividade. Muito obrigada pela atenção de vocês na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula.